Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Espaço de Jesus. Alguém gostaria de fazer a prece de abertura, por favor? Posso fazer? Graças, Senhor, por essa oportunidade, por esse dia de hoje. Agradecemos aos nossos espíritos guias, mentores desse grupo, familiares e amigos. Pedimos que possa ajudar-nos a reter as informações dessa aula de hoje, as explicações, e que a gente possa colocar em prática a todos os dias restantes de nossas vidas. Sob ele. Que assim seja. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, ou gostaria de fazer algum comentário a respeito do que fora falado até aqui? Muito bem. Então, a nossa querida Joana de Ângeles continua a nos falar. O egoísmo é a estaca zero, às vezes perniciosa, para ensejar os primeiros movimentos no rumo da solidariedade, do bem comum. Pior que ele é o desinteresse, a morbidez da indiferença, deixando transparecer que o amor está morto, não obstante se encontre dormindo, aguardando o estímulo correspondente para despertar. A vida é impossível sem o amor. Da mesma forma que o crime se disfarça e os sentimentos inferiores se escamoteiam sob máscaras diversas, há várias expressões positivas que surgem no homem, refletindo o amor de que ele ainda não se deu conta. À medida que se agiganta, neutraliza o sofrimento, e a sua vigência contribui para que cessem as causas degenerativas que facultam o sofrimento. Quando atinge elevada qualidade em somente uma pessoa, anula a fúria e o ódio com suas incontáveis vítimas, bem como dos seus fomentadores. Irradiando-se à semelhança da luz, domina todos os escaninhos e tudo arrasta na direção do fulcro gerador da energia. Amor é sinônimo de saúde moral, e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem produzindo sofrimento. O amor é sutil e sensível, paciente e constante, não se irritando nem se impondo nunca. No entanto, quem lhe experimenta o mimetismo jamais o esquece. Mesmo que momentaneamente lhe interrompa o fluxo, ele sempre volve. O que é essencial para podermos amar incondicionalmente? Compreender que as pessoas que estão à nossa volta, e nós incluídos, estamos muito longe de sermos o que pensamos ser ou gostaríamos de ser. Por isso que o auto-perdão e o halo-perdão, o perdão a nós mesmos e aos outros, deve ser automático, espontâneo, total e absolutamente natural. Porque somos todos estudantes na mesma escola. Mas como amar aqueles que nos fazem sofrer? Que nos desilusionam? Que nos frustram? Que nos traem? Compreendendo as suas fragilidades,
os aspectos da administração que ainda não conseguiu governar. Entre os nossos seres amados, mesmo entre os melhores intencionados, os que parecem mais equilibrados, os que se ocupam mais, vamos dizer assim, da sua espiritualidade. Também existem áreas questionáveis. O autogoverno, por exemplo, é muito difícil, mesmo entre as pessoas com discernimento, porque implica que nós, em nome do dever, podemos controlar, dominar, comandar nossos desejos. Não é agradável. Sempre pensamos merecer, é muito natural, e queremos o que nós queremos. Sim, todo mundo quer o que quer. Mas precisamos de muita força moral, muito autodomínio para dizer: isto é verdade. Eu quero isto, eu sinto isto, mas eu tenho um compromisso com a minha consciência. Eu tenho um compromisso com Jesus. Eu tenho um compromisso com a vida, com Deus, de me manter sóbria, de não encolerizar-me, de não fazer aquilo que eu não estou em condições de fazer, ou de aquilo que poderia ter consequências graves, não só para mim ou para minha família, sino para uma comunidade inteira. Mas ter autocontrole, ter autodomínio é a joia da coroa. E dá trabalho. E leva tempo. E a gente vai cair muitas vezes. Então, quando nós entendemos isto, paramos de nos enemistar com os parentes, com os vizinhos, com os amigos, com os colegas. Porque muito longe do discurso que escutamos dos lábios deles e até dos nossos, está a nossa realidade. Então, por isso que o amor é possível, o amor flui, igual um rio. Mas nós precisamos não pôr obstáculos para que esse fluxo possa fluir. E para podermos aplicar o algodão da compreensão, as atitudes que têm as pessoas na nossa volta, que mais nos surpreendem, nos entristecem, nos frustram e nos desilusionam. Tudo isso é problema nosso. Tudo isso é problema nosso. Se eu estou me desapontando com alguém, é porque eu estou lhe atribuindo possibilidades que ainda não tem. São possibilidades virtuais frutos da minha fantasia. Eu posso ter me enganado, mas, como diz o Emmanuel, certissimamente, a desilusão é a visita da verdade. Então, quando a verdade está contrariando os meus cálculos, as minhas opiniões, as minhas considerações, tudo isso vai no lixo e a gente vai se alinhar com a verdade. Porque existe uma escritora, ela agora já está no mundo maior, que eu gosto muito dela, se chama Maya Angelou. E nos seus escritos, ela dizia: quando as pessoas estão te dizendo onde elas estão, ou seja, ela utiliza who they are, quem elas são, believe them the first time. Ou seja, a evidência nos remitimos. Não estamos aí insistindo que a realidade está errada. Que o nosso assessment dessa pessoa está correto. Não. A realidade sempre está correta. E nós estávamos errados. Não por isso vamos deixar de amar essa pessoa, que também tem aspectos bons, que gosta de nós, que tem muita coisa boa. E vamos parar de nos enemistar com todo mundo. Por quê? Porque eles não são a reflexão, porque eles não são o espelho das nossas
opiniões a respeito deles, com as quais eles não têm qualquer compromisso. Porque amar é natural, mas poder amar é uma arte. Nós precisamos entender isto. Quando nós entendemos isto, tudo muda. Tudo muda. Aceitamos o que é bom, paramos de endeusar, paramos de assumir e começamos a lidar com a realidade. Realidade que corre por conta e custo da própria pessoa, não da nossa. Eu só respondo pela minha realidade. Os outros respondem pela deles. Faz sentido? Perguntas, comentários, protestos. Como podemos nos perdoar? Olha, it flashed so quickly. Pode colocar de novo? Como podemos nos perdoar? Só consegui ler até aí. Quem postou, por favor, pode repetir escrevendo ou falando. Quando sentimos tanta culpa por alguma coisa. Olha, eu aprendi com Divaldo Franco, esse grande mestre, que a vida está feita de períodos. O que determina um período? Um estado de consciência, uma certa mentalidade, uma certa compreensão da vida, das nossas possibilidades, da nossa realidade circunstante. Na época que nós fizemos aquilo que agora nos causa culpa, é uma época onde nós não tínhamos as ferramentas que tínhamos hoje. Caso contrário, não teríamos optado por fazê-lo. Então, é aí que entra a humildade. Compreender que nós fizemos o que... Esse é o problema. Assim, como podemos nos perdoar quando sentimos tanta culpa por algo que sabíamos que poderíamos ter feito melhor porque conhecíamos o Espiritismo. A gente sabia fazer melhor do que podemos fazer. Ok. Certo. Acontece que conhecer e incorporar são duas etapas lineares, não são simultâneas. O conhecimento vem primeiro. O poder implementar esse conhecimento já é fruto da sabedoria. O que é a sabedoria? O conhecimento em ação. Faz sentido? Então, o que fazer quando sentimos culpa? Praticamos a resignação dinâmica. Aceitamos e vemos se existe no momento o que nós podamos fazer para fazer uma coisa boa em nome disso. Se dá para reparar, reparamos. Se não dá para reparar, não reparamos. Mas podemos fazer alguma outra coisa extra, alguma outra coisa adicional para compensar por aquilo que já aconteceu, aquele tempo, aquela circunstância já está lá no ontem e não podemos revisitar a situação. Isto é algo muito importante para a reabilitação dos alcoólicos, por exemplo, alcoólatras. Eles têm que fazer um inventário de todas as pessoas às quais prejudicaram, de todas as barbaridades que fizeram, para tentar reparar o que seja possível. Mas, às vezes, nós fizemos mal a alguém que desencarnou. E, claro, eles não são espíritas, não podemos assumir uma coisa dessa. Vamos assumir que eles não são. Então, você não pode fazer reparações com um morto, na mentalidade convencional. Não dá. Ou roubamos um dinheiro, gastamos e agora não temos como devolver. Ok.
que mais que nós podemos fazer? Mesmo que não seja a mesma pessoa nas mesmas circunstâncias. Agir no bem é a chave que vai abrir a porta que vai nos liberar da cadeia, da prisão. Porque com cada bem que nós fazemos, anulamos o mal que nós fizemos, por um. Claro que deve ser uma coisa dentro do possível, compatível. Mas é lógico que quando sabíamos, mas ainda não conseguíamos implementar, estávamos informados, mas não reformados. Por isso que o ponto mais elevado do Espiritismo é o Espiritismo com Jesus. O que é o Espiritismo com Jesus? Pega um sinônimo para eu entender o que é o Espiritismo com Jesus. Autotransformação. A autotransformação é quando eu me esvacio do lixo que a minha ilusão e a minha ignorância acumularam durante anos e eu vou esvaziar esse espaço para preencher com os ensinamentos dos Espíritos. O que são os ensinamentos dos Espíritos? A vontade de Deus ao nosso respeito. Então já não mais somos nós que vivemos em nós. É Deus que vive em nós. E quem segue Deus, quem segue Jesus, não anda em sombras. Por que nós sofremos? Porque seguimos Jesus? Não. Nós sofremos porque andamos em sombras. Porque ainda teimamos em implementar a nossa agenda. Eu quero ler uma coisa para vocês, porque eu fiquei obsessionada com isso que escreveu Emmanuel aqui. E tem tudo a ver com o que estamos falando hoje à noite. Vamos ver. Vamos ver. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Paulo escreveu isto na sua carta, numa das suas cartas aos Efésios, ok? E Emmanuel, então, elabora. Grande número de pessoas nos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos. Outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino, envoltório humano, pelo, sublinhar, pelo. Rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de quem necessita para preservar-se na terra. Cuidado, hein? Vamos projetar isso aqui, que é pão divino. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Não, aquilo era na outra época, lá em Jerusalém, na Palestina, Galileia, o Mar Morto. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender para implementar. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Porque não dá para fazermos tudo, estarmos em todos lados, fazermos as nossas vontades e a de Deus. Não dá.
precisamos escolher para estabelecer uma ordem de prioridades, sem o qual não vamos atingir nada. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. O que é isso? Para se elevar, para evoluir, para viver Jesus, para não mais andar em sombras. Grandes massas, supostamente religiosas, continua o Emmanuel, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Vou ler isso de novo porque é forte. É tão forte quanto é essencial que nós nos compenetremos disto. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e até em espiritualidade. Cuidado os espíritas. Qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, ou seja, não tem gerenciamento, não tem autogoverno, não tem gerenciamento. Vamos para lá, para cá, atirados pelo turbilhão dos acontecimentos. Enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Final da leitura. Então, a implementação é a etapa número 2. O conhecimento vem primeiro. Como é que você sabe desta ordem? Eu não sei quase nada, mas o Evangelho sim. E no Evangelho nós aprendemos que justamente o motivo pelo qual as etapas iniciais da evolução se acontecem em mundos físicos muito materializados, nos quais nós aparecemos envolvidos em corpos tão materializados numa versão orgânica, mas sem matéria no fim do dia, quanto o planeta no qual fomos chamados a viver por alguns anos. Cheios de necessidades, porque a matéria, por não ser real, não tem sustentação própria. Então, pela lei da entropia, que leva tudo ao caos, à desorganização, a gente tem que fazer cama, porque senão não se faz sozinha, a gente tem que limpar, porque senão está tudo sujo. Tudo tende ao caos no mundo material. Cuidado com o referente. O mundo material aplica a lei da entropia, que diz o quê? Se as coisas são deixadas sozinhas, tudo tende ao caos. Por quê? A pergunta de rigor. Por quê? Para que nós precisemos lutar por da nossa parte, nos esforçar, porque esses movimentos todos, essa luta em contra do entropismo da matéria, vai desenvolver a nossa inteligência. Ok, estou satisfeita com isso. Por quê? Porque primeiro nós precisamos desenvolver a inteligência para depois poder desenvolver a moral. Porque para eu poder desenvolver o meu aspecto moral, eu preciso poder raciocinar, compreender o que está se passando comigo, por que eu estou sofrendo, por que eu não estou contente, o que eu venho fazendo, como eu poderia fazer melhor, como é que eu vou
resolver tudo isso se eu não tiver inteligência mínima, básica, basal que ela seja. Como é que eu vou chegar no rio, no meu barquinho, do ponto A ao ponto B, se eu não tenho remos para poder negociar com a correnteza, manter o meu barquinho engajado na direção na qual ele deve navegar, para eu sair do ponto A e aportar no ponto B. Então, finalmente, a minha inteligência me fez reconhecer que eu não estou contente, não me sinto satisfeito, a coisa não está boa. Vou ter que fazer alguma coisa diferente. Aí eu saio a procurar. Busca e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E quem que vem à porta, no nosso caso, porque nem todo mundo é tão felizar, o Espiritismo. Mas isso aqui é novidade para mim, vou ter que aprender. Isso aqui é uma proposta totalmente diferente. Isto aqui está me pedindo para praticamente viver na contramão da proposta material. Olha, implementar um paradigma totalmente diferente é uma construção. Leva tempo. Durante muito tempo eu vou conhecer o Espiritismo, mas eu vou continuar me comportando do mesmo jeito. Até que, graças à minha inteligência, eu vou identificar, diagnosticar a minha própria doença. Mas eu não estou vivendo de uma maneira coerente com o paradigma que sustenta as minhas convicções mais queridas, mais caras. Estou dissociada. Estou dissociada. Vou ter que me associar, vou ter que me integrar. Saúde integral. Lembra vocês do quê? Joana de Ângeles. O que é saúde integral? Me afastar da dissociação, da incongruência, de admirar Jesus, mas me comportar de uma maneira que em nada reflete aspecto nenhum dos exemplos que ele nos legou. Então, como é um processo, e é um processo linear, algumas pessoas o fazem mais rápido e outras mais devagar, e outras levam 150 encarnações. Por quê? Porque todos temos livre-arbítrio e somos os arquitetos da casa onde nós vamos ter que morar. Mas, mesmo assim, é uma proposta linear. Primeiro vem o conhecimento, depois vem a etapa da implementação. Então, não se perdoar não é racional, é irracional. E nós não queremos ser irracionais, queremos ser racionais. Então, calma, tranquilidade. Vamos ver o que eu posso fazer agora para reparar, de alguma forma, em alguma medida, o que eu fiz que está me atrapalhando. E por que isto? Porque pelo mesmo motivo de que os alcoólicos chamados anônimos, que parece uma loucura, né? Chamados anônimos, porque se tivessem nome não seriam anônimos, mas é engraçado, mas é assim. Se os alcoólatras anônimos não fizessem isso, eles iam boicotar a própria reabilitação, sentindo no fundo do seu coração que eles não merecem superar o alcoolismo porque eles são lixos que não prestam. Então, tem duas coisas que para você se reabilitar, e eu falo do alcoolismo porque é um grupo de pessoas às quais eu gosto muito, as suas histórias são impressionantes, e também porque aqueles que se reabilitam são modelos e cidadãos. Eu não posso imaginar uma coisa mais difícil do que você se reabilitar do álcool.
porque está em todos os lados. É permitido, é muito bem visto. Todo mundo oferece para você. Não é aquele dealer que está lá na esquina, nas sombras, escondido detrás da árvore, fugir, querendo fazer contato com você, mas preocupado de que pode ser a polícia está na esquina. Não. Você pode beber as 24 horas do dia, 7 dias por semana, Thanksgiving, Christmas, you name it, you got it, o álcool está aí. Então, realmente, se reabilitar de uma dessas, eu sou uma enorme fã dos que conseguem fazer uma coisa dessas. Mas quais são as únicas duas coisas que não são negociáveis para a reabilitação deles? Reparar o passado e trabalhar no bem. Como assim? Primeiro, colocar o seu projeto de sobriedade acima de tudo, incluída a família. Por quê? Porque se eles voltam a beber, eles vão perder a família de qualquer forma. A sobriedade acima do trabalho. Por quê? Porque se eles se embebedarem de novo, eles vão perder o seu trabalho. Por que nós tratamos a nossa espiritualidade de maneira diferente? Quando nós sabemos muito bem que se nós não estivéssemos internamente fortes, ancorados numa espiritualidade de ferro e concreto, igual ao espiritismo, os ventos da vida vão nos arrancar da nossa base e não vamos conseguir fazer grande coisa em qualquer outro aspecto da nossa gestão. Uma pessoa querendo se reabilitar do álcool ou de qualquer outra coisa, coloca isso acima de qualquer coisa, mas a nossa espiritualidade não. Está aí na lista de prioridades, se estiver, porque vamos ver, sejamos honestos. E se estiver, está lá bem no fundo, bem lá na base, do fundo do poço. Estamos querendo dar contexto para que entendamos que as coisas não são desconexas. Então, um comportamento espiritual, o cultivo da espiritualidade, a construção do nosso aço interno, que é espiritual, porque não pode ser de qualquer outra coisa, requer de coerência. Kardec dizia, a coerência antes que nada. La cohérence avant tout. Então, como nós nos mantermos coerentes no amor? Voltando ao livro. Compreendendo o predicamento humano, que também é o nosso. Então, lógico, vamos ter inicialmente o nosso baque de emoções, porque não somos de silicone. Mas rapidinho vamos processar isso, vamos reorganizar a nossa emoção e continuamos em frente, porque cada um é responsável por cada qual. Eu só sou responsável por mim. Então, por que eu vou penalizar o outro porque está agindo de uma maneira incoerente ou... Não, não. Ninguém nos coloca, vamos penalizar, vamos parar de falar, vamos parar de trabalhar junto, vamos... Isso é uma idolatria total e absoluta. Porque aí eu estou me colocando na posição de Deus. Mas até Deus ama todo mundo incondicionalmente. Então o caminho é esse. Chico dizia, não julgueis. Pelo amor de Deus. Faças o que fizerdes. Não julgueis.
Vamos aceitar, vamos lamber as nossas feridas, desilusões e por lá vai, e vamos continuar indo em frente. Porque o universo é de Deus, Deus é amor, nós somos o resultado do amor de Deus, o amor deve fluir e nós não somos quem para pôr obstáculos para que a essência de Deus, que é o amor, possa continuar fluindo. E quando nós enxergamos as coisas dessa maneira, visceralmente, somos inabaláveis. Podem cortar as nossas mãos, podem amputar os nossos pés, podem decepar a nossa cabeça. Nós desencarnaremos, obviamente, mas, senhores de si, que mais que nós podemos pedir do que isso? Ninguém tem poder sobre nós. Façam o que fizerem, digam o que digam, ninguém tem poder sobre nós, porque nós somos senhores de si. A nossa fidelidade é para com Deus e os seus desejos com relação a nós, e mais nada. Isso aqui não estou propondo a apatia, whatever, bobagem. Não, isso aí é superficial e estúpido. Eu estou falando de nós termos, forjar, utilizar essas instruções aqui para forjarmos o aço interno que ninguém, nada, nem ninguém pode tirar de nós. Faz sentido? Perguntas, comentários, protestos? Muito bem. Na raiz de toda ação enobrecida, prossegue a nossa querida Joana, está a seiva do amor, produzindo vida e sustentando-a. Usar essa energia vital constitui dever. E com a consciência lúcida de sua magnitude, aplicá-la em prol da harmonia faz cessar o sofrimento. Consciência lúcida. Vamos ler isso de novo, porque é muito bom demais. Usar essa energia vital constitui dever. E com a consciência lúcida de sua magnitude, aplicá-la em prol da harmonia faz cessar o sofrimento, pelo menos o nosso. Nós não podemos fazer cessar o sofrimento dos outros, porque são os outros que têm a chave da casa deles. Mas nós podemos fazer cessar o sofrimento em nós. Como assim? Processando as coisas com uma consciência, o que acontece, com uma consciência lúcida. E deixando o amor fluir, para não pedir, nem muito menos exigir, que as outras pessoas possam o que ainda não podem fazer. Okay? Entre elas e Deus. Deus vai ajeitar a todo mundo. Nós não precisamos interferir em nada disso. Deus não precisa a nossa ajuda nessas circunstâncias. Ok. Ela é vibração positiva que enseja entusiasmo e otimismo, dando colorido à existência. Reverdece a terra cansada do coração e drena o charco no qual a pestilência das paixões deixou que se descompusessem a esperança e a alegria. Quem que vai me dar hoje, aqui e agora, uma definição de paixão? Going once, going twice. Necessidades naturais exageradas. Sublinhamos, exageradas. Porque aí a coisa descamba.
E é aí que perdemos o controle. O que vem por trás disso? A desarmonia. O que vem por detrás disso? O sofrimento. Ninguém ama inerte. Dinâmico, o amor induz a ação construtiva, responsável pelo progresso. Objetivando sempre o bem, concentra suas forças nele e não desiste quando não lhe obriga a meta. Ainda aí permanece solidário. Não solitário, solidário. De modo a evitar que o ser depereça e tombe no desânimo. Eu vou dizer uma coisa que explica o Emmanuel. O desânimo é uma falta, sabiam? Ah, mas como assim? Estou desanimada por aquilo que está acontecendo na sociedade. O que está acontecendo na sociedade é problema dela. O desânimo é problema teu. Porque uma encarnação é uma proposta de trabalho. Em circunstâncias ásperas. É de se esperar que as coisas vão acontecer, não sejamos ingênuos. Porque se nós estivermos conscientes, quando as coisas acontecem, a gente já estava esperando, porque é natural. Eu não sei no Brasil, mas os argentinos têm um ditado, e diz assim: quem vai para a cama com uma criança, desperta molhado. Por quê? Porque criança faz xixi na cama. Ah, mas como assim? Os meus lençóis novos, o meu colchão de 50.000 euros. Você foi dormir aí com o filhinho e eles fazem xixi na cama. Então, como reencarnar no mundo de expiações e provas e esperar? Contenção, generosidade, bons tratos, lealdade, num planeta de expiações e provas, em plena transição planetária. Isso não fala de uma consciência lúcida. Então, eu já sei que isso aqui vai acontecer. Jesus falou, o escândalo é necessário. Vamos ver se eles traduziram essa palavra necessário, ou talvez deveria ter sido natural, de se esperar. Por quê? Um planeta de expiações e provas, quem que reencarna aí? Como é que os escândalos podem ser evitados? Então, por que o escândalo vai nos desanimar? Não, o desânimo é uma fuga psicológica, por isso que o desânimo é uma falta, segundo o Emmanuel. Porque somos nós nos fugando da realidade através do desânimo. Por quê? Porque quando eu estou desanimada, todo mundo vem, me oferece um chazinho, me traz umas bolachinhas, faz cafuné na minha cabeça, tenta me consolar, me leva para o cinema. Bom, que dure algumas horas, por isso de que somos seres humanos, acabei de falar, ninguém aqui é de silicone, espírita incluído. Mas nós não podemos ficar no colo rechonchudo do desânimo. Ok, já chorei as minhas lágrimas, já falei com uma amiga, não preciso contar a mesma história a 35 amigas, porque isso aí já responde a necessidades narcisistas muito diferentes. Mas se eu preciso pôr para fora, vou falar com uma pessoa que eu escolho. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Porque eu reencarnei com um trabalho para fazer. Como o sofrimento decorre da insatisfação, oba! O sofrimento decorre da insatisfação. Eu não poder fazer as minhas vontades. Da distonia, da degeneração dos tecidos.
e dos fenômenos biológicos desajustados, o amor age sobre as moléculas como onda vitalizante e, restaurando-lhes o equilíbrio, vence o sofrimento, interrompendo-lhe o fluxo causal. Então, podemos ver que o amor tem o poder de reequilibrar até os aspectos físicos. Geo, você está querendo falar? Sim. Cláudia, você pode explicar para a gente o que é distonia? Sim. No contexto da Joana, porque no dicionário aqui dos Estados Unidos, distonia é quando o músculo perde o seu tom muscular, mas no caso que ela fala, as substâncias neuronais, ou seja, os neurotransmissores, obedecem a um certo ritmo. De fato, o corpo humano tem o que se chama biorritmo, porque a vida tem os seus ritmos. Quando nós começamos a canalizar ou a produzir energia positiva, negativa, energia de baixa frequência, isso altera o biorritmo. E isso vai trazer consequências. Por quê? Porque para nós nos sentirmos bem, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, nós precisamos da homeostase. O que é isso? É o funcionamento equilibrado dos diferentes departamentos do corpo. Se diz que uma pessoa está saudável quando o seu corpo está em estado de homeostase, equilíbrio. Os fluidos, os líquidos, as coisas, os impulsos elétricos, os neuroquímicos, os hormônios, todo o universo de coisas do corpo que ele precisa para viver e para viver com saúde, estão no seu biorritmo ideal. Mas, para tanto, nós precisamos dar um suporte energético a esse estado de homeostase ou de equilíbrio fisiológico, emanando energias de alta frequência, não existindo uma energia de mais alta frequência do que o amor. Então, quando nós compreendemos como é que é, deixamos de delirar que as pessoas são, o que acham ser e blá blá, e nós entendemos como são as coisas, o nosso amor pode fluir independentemente do que acontecer conosco. Então, mantendo esse fluxo do amor, isso mantém a nossa fisiologia trabalhando no seu ponto ótimo, que é o ponto de equilíbrio. Assim como a simplicidade é o ponto mais alto da sofisticação, o ponto ótimo da homeostase não é um pico, aí a cumbre, a cumeada. Não, é o equilíbrio, o balanço de forças. Mas quando nós começamos a ter problemas internos, aí o nosso amor é condicional. Aí eu gosto de você, mas aí você faz alguma coisa, você faz alguma outra coisa, e aí eu fico... E aí o amor não flui. E quando o amor não flui, se isto continuar, porque logicamente não é questão de 10 nem 15 minutos, mas se isto se entronizar como a nossa frequência interna de vida, nós vamos causar distonias que são interrupções no fluxo dos componentes do corpo físico e vamos estragar a nossa homeostase e antes ou depois nós vamos ter problemas de saúde, vamos ter problemas psicológicos, vamos ter problemas emocionais, porque está tudo conectado. Eu não sei se você gostaria de adicionar alguma coisa? Não, meu amor, a resposta perfeita, obrigada. Poxa, tô com sorte hoje. Sim, dá para entender? Ok? Então vamos ver o que ela vai acrescentar aqui. Quando, porém,
perseveram as dores físicas, efeitos dos desarranjos orgânicos, a resignação e a coragem do amor, continuar amando apesar de, amortecem-lhe os efeitos, tornando-os suportáveis e produzindo os heróis do sofrimento, cujo martírio de qualquer procedência deles fazem modelos que dão força e dignidade às demais criaturas, assim embelezando a vida moral e humana na Terra. Não, ela não está aqui propondo para que ninguém se ofereça para ser crucificado. Isso aqui não é uma apologia do martirológio, do sofrimento, porque aqui a coisa é sofrer. Não. Deus é amor, Deus é saúde, Deus é paz, Deus é equilíbrio, Deus é alegria. Quando nós não seguimos Deus e começamos a andar em sombras, é que nós vamos entrar no real estate, no bairro, na subdivisão do sofrimento, da baixa autoestima, do auto-boicote e companhia. Então, mártires. Então, por que ela fala de mártires? Porque quando passamos por uma situação difícil e todo mundo está esperando que a gente vai abandonar o espiritismo, deixar de palestrar, trazer problemas à casa espírita, porque eu estou com picuinha, com fulana, com fulano, ou vou abandonar a minha família, porque eu tenho um problema. Não. Eu vou me resignar dinamicamente, ou seja, eu vou aceitar que estou com um problema e eu vou, sem me desanimar, vou ver o que eu posso fazer para resolvê-lo, sem passar a conta aos outros, sem deixar de amar, sem culpar a ninguém, sem me folgar no desânimo, nada disso. Numa sociedade que nem a nossa, hiperindividualista, consumida, a personalidade que consome tudo, não sobra energia, não sobra tempo para mais nada. Uma pessoa que se comporta com tal integridade é tida por mártir, é tida por santo em algumas crenças. Ok? Mas, na realidade, o que estamos fazendo é dando testemunho de termos uma consciência lúcida. Porque lúcida vem de luz. E nós estamos cheios de luz, graças ao Espiritismo, que é um facho de luz como eu ainda não vi dois. Sob a ação do amor, são processados novos mecanismos kármicos, mas agora positivos, ok? Porque karma é neutro, ok? Karma não é negativo. Karma é neutro. Tem karma positivo e karma negativo. Karma simplesmente significa as consequências das ações, a lei de causa e efeito. Mas tem karma positivo também, só para esclarecer. Que vão interromper aqueles de natureza perniciosa, porquanto o bem anula o mal e suas consequências, liberando os infratores das leis, quando eles as recompõem e corrigem os mecanismos que haviam desarticulado. Quem foi que negou Jesus 3 vezes, depois já mal acabou de dizer: eu amo você mais do que qualquer outra coisa, eu daria minha vida por você, não tem o que eu não faça por amor a você, você sabe que eu lhe amo, blá, blá, blá. E ele falou: poxa vida, antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. Só que ele não falou poxa vida, isso é um engano meu. Ele falou: Pedro, Pedro, obrigado pelas bonitas palavras. Porque antes do galo cantar,
Me negarás 3 vezes. Que é isso, mestre? Que bobagem é? Você está com fome, está com sede, está com dor de pé. Eu negar você, mas eu me jogo da janela. Mas depois o que fez esse homem? É verdade que negou a Jesus 3 vezes, mas viveu mais 30 anos, com uma fidelidade que converteu ele, simbolicamente, figurativamente falando, no Pedro, Pietro, pedra. Por que pedra? Porque firme, leal, como cachorro de homeless. E quando ele próprio fora crucificado, falou: você não vai me crucificar na mesma posição que o mestre foi crucificado. Não, mas de jeito nenhum. Vocês vão me crucificar mais de ponta cabeça. E claro, os romanos devem ter achado que aquilo era uma novidade excêntrica, e como toda novidade excêntrica, o povo fica todo contentinho para ver alguma coisa diferente, e they obliged. Claro. Nossa. Be my guest. Então, nós todos somos Pedros. Ele negou ele 3 vezes. Eu fiz besteira, vocês fizeram besteira. Sim. Na etapa de conhecer, mas ainda não sermos capazes de implementar. Então, agora que já estamos na etapa da implementação, embora implementação tímida, distônica, mas pelo menos já estamos na etapa da implementação, deixa eu ver o que eu posso fazer para que cada ação na minha vida seja espiritualmente intencional. Cada palavra, cada gesto, cada emoção, tudo seja espiritualmente correto. A gente se preocupa muito com ser politicamente correto. Nós, espíritas, vamos nos preocupar com sermos espiritamente corretos. E na hora da desencarnação, nós vamos ter muitos pontos a favor. E a culpa vai se dissolver, que é uma palavra que a nossa Joana gosta muito. Talvez não vamos nos dar conta na hora exata na qual ela implodiu, mas um dia nós vamos perceber que estamos mais leves, que estamos mais alegres, que andamos mais soltos, que falamos com mais convicção, que lemos com mais atenção, que agimos com mais intenção. Bom demais! Adivinha? Você já não mais sente culpa, porque a tua vida agora é semear, é construir, é consolar, é servir, é tolerar, é compreender. Independentemente da atitude dos outros. Porque somos julgados a partir das nossas motivações e não das consequências que nós não controlamos, porque nós não controlamos a reatividade que possa ter a outra pessoa. Jamais nos opormos a uma reconciliação, jamais sermos aqueles que dizemos: mas eu nunca mais olho para a tua cara. Sai da minha frente. Jamais dos jamases. Who we think we are. Jamais dos jamases. Vamos conversar. Mas eu não vou conversar com você. Bom, talvez agora não, mas quando você quiser conversar, é só me avisar. Quem que gostaria de proferir a prece de encerramento, por favor? Posso fazer? Por favor. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos pela bênção desta hora, pela oportunidade de estarmos aqui
Pedimos a vossa bênção para os companheiros que aqui não puderam chegar, para todos aqueles que não vos conhecem, para todos os companheiros que estão a navegar nesta embarcação terra, neste momento difícil. Que o teu manto de amor nos fortaleça e nos ajude a viver com fé. Nesse momento, nessa hora tão difícil, a sermos controlados pelo medo, a nos desesperarmos pelas violências. Que possamos nos perdoar, perdoando aos demais e encontrando cada coração onde ele se encontra, respeitando o livre-arbítrio de cada um de nós. Ilumina-nos as consciências, abre-nos os corações e ajuda-nos a ter o melhor proveito da presente oportunidade. Damos como encerrados os trabalhos dessa noite. Pedimos ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, assim minha seja. querida. Obrigada a todos vocês pela presença carinhosa neste festival de luz, que não será o que eu possa falar, senão esse livro aqui, Plenitude. Que, meu Deus, o que nós fizemos por merecer? Boa noite e bom descanso. Obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Beijo. Um beijo.